Olá, queridos irmãos, uma boa noite de paz, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Hoje nós vamos aprender nesse vídeo quais são os 6 versículos mais conhecidos da Bíblia e vamos tirar lições deles. Mas antes de começar, eu quero te pedir, já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like, porque isso é muito importante para o crescimento desse canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O primeiro versículo da Bíblia é Mateus 18, 21 e 22. A Bíblia diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, nesse versículo, Jesus nos ensina como devemos reagir às ofensas que nos são feitas. É verdade que perdoar não é fácil, mas é uma atitude essencial de todo cristão. Pedro queria saber se havia um limite de vezes para darmos o nosso perdão. Ao responder ao contrário, Jesus não determinou um número exato. Ele quis dizer que devemos perdoar quantas vezes fosse necessária. O nosso perdão deve ser fruto do perdão que recebemos de Deus. Tanto é que ele reforçou esse ensinamento na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O segundo versículo, irmãos, está em Coríntios 13, no versículo 4 ao 7. A Bíblia diz assim: O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sem dúvidas, esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e descreve detalhadamente o que é e o que não é amor. Esse é o amor perfeito. É o que Deus sente por nós e que transforma a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas. Mais do que um sentimento, é uma atitude para termos em nossas vidas. O amor verdadeiro é compreensível, traz mansidão, gentileza e segurança. Apesar das dores, das esperas e das dificuldades, é o amor que prevalece, sempre puro, sempre intacto. O terceiro versículo, irmãos, está em João capítulo 14, verso 6, onde a Bíblia diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os discípulos estavam preocupados e tristes com a notícia de que Jesus estava de partida para um lugar que eles não poderiam acompanhá-lo naquele momento. Tomé disse que não sabia para onde Jesus iria, nem qual caminho deveriam tomar. Por isso, o Mestre afirma que ele é o caminho, o único mediador entre nós e o Pai. Não há atalhos. Ele também é a verdade, ou seja, é o único que revela a verdade de Deus, que liberta, santifica e conduz os filhos de volta ao reino. Jesus é a vida, isto é, ele venceu a morte e ressuscitou para nos dar a vida eterna com Deus. Somente por ele é que a vida é possível. Portanto, Jesus é o único caminho verdadeiro para conseguirmos criar um relacionamento com Deus. O quarto versículo, irmãos, está em Provérbios 3, verso 5. A Bíblia diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Esse versículo é a verdadeira base para a sabedoria e ter uma vida feliz. Deus pede que o amemos, que confiemos nele de todo o coração. Afinal, ele é bom o tempo todo. Não nos dá nada pela metade ou que nos prejudica. Por sua vez, nosso entendimento é falho, nos engana e nos leva a caminhos ruins, cujas consequências inevitáveis teremos de enfrentar. Somente o Pai sabe o que, quando e como precisamos. Sendo assim, confie em Deus de todo o seu coração e em todos os aspectos da sua vida. Estude o Evangelho, viva uma vida de oração, siga todos os ensinamentos e seja um instrumento dele todos os dias. Deixe que Deus dirija a sua vida. Sempre que tiver alguma dúvida sobre como agir em determinada situação, ore e siga o que ele mandar, não o que você julgar correto. Irmãos, o quinto versículo está em Gálatas 5, verso 22. A Bíblia diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
O contexto dos ensinos desta carta do apóstolo Paulo é a intensa luta entre a carne e o espírito. Todos os dias nós temos que decidir sobre qual prevalecerá. Essa batalha é eterna. O que é mais fácil, perdoar ou se vingar? Refletir antes de falar ou responder no impulso? Ajudar outras pessoas ou pensar somente no próprio bem? As primeiras opções realmente são mais fáceis e cômodas. Por sua vez, ao optarmos por seguirmos os ensinamentos de Jesus, seremos recompensados com amor, alegria, paz, serenidade, mansidão, ou seja, seremos chamados ao reino dos céus. Glória a Deus. E por fim, o último versículo, versículo 6, irmãos, que ele é muito conhecido também, Josué 1, verso 9, que a Bíblia diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Afinal, quem não conhece esse versículo, né, irmãos? Nós vamos refletir um pouquinho sobre esse versículo, que Deus, ele nos ensina que nós temos que confiar nele, né? Temos que andar com confiança, não temendo, porque quando Deus nos chama, ele garante, né, irmãos? Não há como não se impactar com este, que também é um dos versículos mais conhecidos. É como se o Pai falasse diretamente conosco. Esse foi um chamado que Josué recebeu para a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. A missão era conquistar a terra prometida, e Josué se sentiu apreensível diante de tamanha responsabilidade. Assim Deus o tranquiliza, lembrando-o de que ele não estava sozinho e que ele seria dado a vitória da mesma forma. O Pai está sempre conosco em cada passo que damos, em cada dificuldade que temos de enfrentar, desde que caminhemos conforme a sua vontade. Então confiemos em Deus, pois Ele nunca falha. Agora eu gostaria de ver de vocês, irmãos, qual é o versículo que vocês mais se identificaram? Qual foi o versículo que vocês mais gostaram? Deixa aí nos comentários. Deus te abençoe e obrigado por ter ficado até aqui. E se puder, compartilhe com alguém. Deus tem uma palavra para o seu coração.